Muita gente conhece a história de Jonas, que foi engolido por um peixe. Agora, o Zohar vai acrescentar um detalhe sobre a história que pouca gente conhece, e aí a gente vai tirar também uma lição para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bechalar, hoje focando nos parágrafos de 83 a 85 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, o Zohar conta para nós que quando Jonas foi engolido pelo peixe, houve na verdade duas situações. Por que ele diz isso? Porque o Zohar começa explicando que quando o Jonas foi engolido, no começo ele estava bem confortável na barriga do peixe. Apesar da situação estranha, né? Lá dentro da barriga do peixe ele estava como se fosse num hall, né? Como se fala hall em português? Um salão, né? Super bem equipado, super amplo, com bastante espaço, e que pelos olhos do peixe, que eram como se fossem duas janelas, ele via tudo ali no mar, ele conseguia ter uma visão bem clara, então ele estava super confortável e super cômodo. Só que aí um outro sábio do Zohar, né? Fala assim, ué, mas isso é estranho, porque em Jonas 2:3, Jonas mesmo, né, fala que chamou por Deus na hora da sua agonia, do seu estresse, da sua aflição. Então a coisa não bate, né? Como é que Jonas estava bem, estava ali nesse salão amplo, e como é que ele fala que estava chamando por Deus no momento do estresse? Aí o Zohar explica que isso foi num segundo momento, tá? Que no começo, como Jonas não entendeu, portanto, para que ele estava sendo engolido pelo peixe, a situação começou a mudar. O peixe foi morto por Deus, tá? E depois de 3 dias, esse peixe começou a encolher. Então, realmente, no começo, Jonas estava ali com toda essa mordomia, vamos dizer, dentro do peixe. Mas depois de 3 dias, o peixe começou a encolher, encolher, encolher. E aí o Jonas realmente começou a sentir quase que uma claustrofobia. Começou a faltar espaço para ele. E aquilo que ele antes podia ver através dos olhos do peixe, como se fossem janelas límpidas, ele não podia ver mais. E como o peixe tinha morrido, o Zohar continua, os outros peixes do oceano começaram a morder o peixe, né? Tentar comer a carne dele, desse animal que estava apodrecendo. E aí balançava o Jonas que estava lá dentro, né? E aí o Jonas então começou a sacar, né? Olha, eu tô aqui, não é para ser uma zona de conforto para mim, não é para ser algo cômodo. Eu estou aqui porque eu tinha que fazer alguma coisa e não estou fazendo. No caso, a missão dele, né, que era mandar uma mensagem para os moradores de Nínive. Bom, e aí o que isso significa para nós? O Zohar diz que muitas vezes nós passamos por uma situação muito parecida do Jonas na nossa vida. Às vezes a gente é posto numa situação e essa situação no início ela é muito gostosa, ela é muito agradável. Mas se a gente não é posto em situações gostosas e agradáveis só para curtir aquela situação gostosa e agradável, tem algo por trás daquilo. A gente tem que aproveitar aquela situação, sim, para nós, mas tem algo pra gente, digamos, aprender daquilo, tem alguma missão pra gente cumprir, às vezes tem alguma coisa que a gente pode compartilhar daquela situação com os outros, né? E aproveitar daquilo que nós estamos ganhando de bom para dar para o mundo. Quando a gente não percebe qual é a sacada daquela situação, como o Jonas, a coisa vai apertando, literalmente. A vida vai nos pressionando. Então aquilo que era lá no começo confortável e gostoso vai mudando e as paredes vão se fechando sobre nós, literalmente. Aí até que uma hora, por dor, né, como fala, e por amor ou por dor, a gente tem que mudar. Infelizmente, muitas pessoas só na hora da dor é que mudam. Então aí as pessoas começam a perceber, poxa, eu estava numa situação boa, não aproveitei a situação, e agora que eu perdi, agora que eu estou sentindo dor, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a pessoa desperta, né? Então o Zohar diz que se a gente puder despertar quando a gente está na situação boa, é muito melhor, porque a gente não tem que esperar que o universo pressione a gente, feche as paredes sobre nós. Mas se isso não acontecer, né, se a gente não despertar, então o universo tem que usar desse artifício, dessa artimanha. Muitas vezes ele tem que mandar para nós um apertão, porque é o único jeito da gente realmente despertar e falar, bom, estou perdendo tempo, qual é a minha missão que eu não estou cumprindo, né? Bom, e aí o lado bom disso é, quando eu desperto, a dor ali, claro, da parede apertando não é nada gostosa. É como o Jonas fala, na hora do desespero, eu chamei por Deus.
Mas o lado bom disso é que aí eu desperto, saco qual é a coisa que eu tenho que fazer e imediatamente isso para. Né? Imediatamente as paredes param de me comprimir. Na história do Jonas, o que acontece? Ele imediatamente é cuspido do peixe, né? O peixe cospe ele no litoral, na praia onde ele precisava ir. Então ele sai daquele peixe morto, daquele peixe que estava ficando pequeno, decomposto, né? E vai para a terra, para a vida, né? Para onde ele precisava cumprir a sua missão. Então, eu acho que é aí uma lição bastante importante para a gente pôr na nossa vida, para a gente pensar na nossa vida, né? Se a sua vida está bem, se a sua vida está gostosa, desfrute disso, mas também aproveite para gerar algo com isso, digamos assim, né? Para deixar algo para o mundo, para aprender alguma coisa, para aprender uma lição, para melhorar como pessoa. Para que, eventualmente, caso contrário, isso aí não se torne algo que depois, eventualmente, pode ir te pressionando, te fazer você sentir-se agoniado, né? Para você ter que aprender uma lição que você, porventura, podia aprender no amor e não aprendeu. Um bom dia a todos e tudo de bom.